E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao Didática Tech. Se vocês clicaram aqui nesse vídeo é porque querem aprender R de uma maneira rápida. Então, vamos direto ao que interessa. Para poder nos acompanhar aí, basta tu acessar esse site aqui que a gente está. Pode pesquisar aí no Google por compilador R ou clicar no link que a gente deixou disponível aí para vocês abaixo do vídeo. Para acessar aqui, vamos então deletar essa mensagenzinha padrão. Eu vou copiar aqui e colar para nós o primeiro código aqui para a gente conversar. O que a gente está fazendo aqui, tá? Algo bem básico. Estamos utilizando o R aqui como calculadora, tá? Eu vou executar aqui. Nesse compilador que a gente está, basta pressionar F8 aqui no teclado que ele vai executar, tá? Aqui ao lado vai dar os retornos para a gente. Então, o que ele fez aqui, né? A primeira operação que foi feita, 3 mais 3, 6, 3 menos 3, 0, 3 vezes 3, 9, 3,3, 1, 3 elevado na 3, tá? Quando a gente quer elevar um número asterisco, asterisco, vezes é asterisco aqui, né? Os outros sinais são bem comuns, como a gente já conhece na matemática. 3 elevado na 3, 27, e 3 elevado na 3 aqui também, 27. Tem essas duas opções, tá? As duas vão retornar o mesmo resultado para a gente. Isso é bem o básico aí, né? Para a gente começar, a gente consegue fazer operações matemáticas. Mas, claro, esse não é a finalidade, senão a gente utilizaria simplesmente uma calculadora. Então, algo mais interessante aqui que a gente pode fazer. A gente pode fazer perguntas para o R. O que a gente vai perguntar aqui? 5 é igual a 6? Falso. 5 não é igual a 6. 5 é igual a 5? Sim, 5 é igual a 5, verdade. Então, o R consegue nos responder aí, né? Se algo é falso ou é verdadeiro. False é falso e true é verdadeiro, certo? Então, vamos fazer outras perguntas aqui. Aqui a gente usou o sinal igual, igual, né? Para fazer a pergunta se algo é igual. Igual duas vezes faz essa pergunta. Agora a gente vai perguntar se é diferente. Quando a gente usa exclamação seguido do igual, a gente está perguntando se é diferente. Agora inverteu. 5 é diferente de 6? Sim, verdade, 5 é diferente. 5 é diferente de 5? Não, é falso. Então, o retorno que a gente tem aqui é falso. A gente também pode perguntar maior ou menor. 4 é maior que 2? 4 é maior que 6? A primeira é verdade, 4 é maior que 2, e a segunda é falso, porque 4 não é maior que 6. A gente pode perguntar se é menor, então a gente vai ter aqui o sinal de menor, falso e verdadeiro, né? A gente pode perguntar também se é maior ou igual, e aqui, falso e verdadeiro. E podemos perguntar também se é menor ou igual, certo? Então a gente consegue fazer essas perguntas aqui para o R, o que já fica mais interessante, conseguimos ter alguns retornos. Claro que aqui, né, não faz sentido, eu estou comparando número com número, mas isso associado às outras funcionalidades que a gente vai ter na programação, na linguagem R, vocês vão ver que vai facilitar bastante a nossa vida. Então, para deixar um pouquinho mais interessante aqui, vamos começar a fazer algumas criações de variáveis, certo? No R, a gente cria uma variável de uma forma muito fácil, tá? O que é uma variável, né? A gente simplesmente está criando algo, no caso aqui A, dando o nome para essa variável, nome de A. Poderia ser ABC, poderia ser aba, poderia ser qualquer coisa aqui, não importa o nome, tá? Tem algumas palavrinhas reservadas que não pode, mas são exceções aí, mas no geral não tem problema nenhum aqui, tu escreve o que tu quiser. A gente vai dizer que A recebe o valor 10. Então aqui a gente está usando o atribuidor aqui, né, para dizer que recebe o valor 10. E B vai receber o valor 5. Antes, quando a gente fez aquelas perguntas aqui, operações matemáticas, a gente não gravou nada, né, na memória do R. A gente só usou como uma calculadora mesmo ali para ter um retorno. Agora a gente já está salvando 10 no A e 5 na variável B. A gente faz isso e logo depois que a gente salva, a gente está somando esses dois valores, o valor que a gente tem em A e o valor que a gente tem em B, e salvando o resultado disso na variável C. E aqui a gente pede para a variável C ser apresentada para a gente. E, além disso, a gente vai criar uma outra variável, que é a variável D, que vai receber, a gente está usando aqui a função C. A função C serve para a gente passar os valores que a gente tem aqui, aqui dentro. No caso, a gente tem uma variável A e a variável B para dentro da variável D. Aqui a gente somou os dois, né? Então, a gente só vai somar 10 mais 5 e vai ter 15 aqui na variável C. Já aqui, a gente está salvando o conteúdo da variável A e o conteúdo da variável B na variável D. Ou seja, a gente vai ter dois valores salvos em uma só variável. Poderia botar 100, 200, 300 e assim por diante, valores aqui dentro. Imagina, isso aqui é uma gaveta com vários papéis lá dentro. Aqui a gente tem dois papéis, enquanto que aqui a gente só tem um, né? Aqui a gente tem dois, um com o número 10 escrito, outro com o número 5. E aqui a gente só tem um com o número 15, né? Feito isso, a gente vai mostrar a variável D. E aqui embaixo vamos ainda usar mais uma função, que é a função min, que traz a média de algo. Ou seja, a média do valor D. O que é D, né? Vai ser esses dois valores. Qual é a média desses dois valores? É isso que a gente vai retornar aqui. Vamos executar aqui, Bem simples a resposta, né? 15, que é o C. A gente não pediu para mostrar nada aqui em cima. A e B a gente só salvou, não pediu para mostrar. Então, C é o que está nos trazendo, 15, o valor que tem na variável C. O valor que tem na variável D,
10 e 5. A gente poderia trazer eles de forma independente, já mostro para vocês. E aqui a gente usou uma função, né, só para vocês começarem a conhecer as funções que existem na linguagem R. Existem inúmeras funções de variados pacotes. Isso a gente só vai conhecendo com a prática mesmo, né, no dia a dia a gente vai utilizando e vai conhecendo. Mas com essas funções a gente consegue aí fazer ações de maneira muito facilitada. Aqui a gente teria que criar um cálculo matemático para fazer a média. Aqui eu simplesmente digo min, que é a função média, abro e fecho parênteses, como a gente já fez antes aqui com a função c também, né? E o conteúdo que tem aqui dentro, ele nos traz o retorno, que é 7,5. 10 mais 5, 15. 15 dividido por 2, 7,5, que é a média, né? Se a gente quisesse aqui, a gente também poderia aqui, ó, vamos trazer D e a posição 1 do D. Só o que está na posição 1. F8 aqui. E agora a gente vai ter mais um valor aqui, que é o 10, que é o primeiro valor que a gente tem. Se a gente trocar para 2 aqui, ó, vocês vão ver que esse valor aqui, ó, vai alterar para 5. Vamos executar. A gente acessou agora de maneira independente cada um dos valores que a gente tem dentro da variável D. Vamos deixar um pouquinho mais interessante agora, criar umas outras variáveis aqui. Ó. Vamos utilizar os mesmos nomes, tá? A e B, mas agora eu vou passar valores entre aspas aqui. Ó. O que acontece quando eu passo valores entre aspas? Eu estou criando um caractere, uma string. Não é uma informação numérica, eu não consigo fazer isso que eu estou tentando fazer aqui. Ó. Eu não tenho como somar A mais B quando A é caractere e B também é caractere. Porque são duas palavras, né? Não são números, eu não consigo fazer essa soma. Quer ver? Eu tive uma mensagem de erro. Ó. Eu não consigo fazer essa soma. Como eu não consegui fazer a soma, eu não salvei nada na variável C. E eu não consigo exibir a variável C, porque não existe nada, nada foi salvo, né? Eu tive um erro. Como é que eu faço isso funcionar? Eu tenho que usar aquela funçãozinha que a gente usou antes e passar agora, usando a função C, os valores de A e B para dentro da variável que eu estou criando C e exibir isso. Então, agora Heitor e João vão fazer parte da nossa variável C aqui. E agora eu tenho C com Heitor e João, tá? Isso só para mostrar um exemplo para vocês dessa forma. Vamos deixar um pouco mais interessante, é criar algo um pouquinho mais complexo aqui. Da forma que está, né? A gente ainda não viu muita utilidade. Então, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Não se assustem com esses códigos. Ó. Vou separar aqui. Eu estou criando uma variável, assim como a gente fez antes, né? Só que eu dei um nome agora, idades e nomes. Na variável idades, eu estou colocando duas informações dentro dela, ó, o número 25 e o número 30, essas duas informações. Na variável nomes, eu estou colocando outras duas, que é o nome João e o nome Kainan. Eu estou pegando isso aqui e criando um data frame, estou usando a função data.frame. Um data frame nada mais é, de maneira bem simples para a gente entender, como se fosse uma planilha do Excel, certo? Então, eu estou passando aqui ó, a variável nomes e a variável idades na nossa função DataFrame, salvando isso em outra variável que eu estou criando agora, que é a variável df. Isso aqui vai ficar para nós bem parecido aí com uma planilha do Excel. Ó. Vamos executar aqui, ele vai nos dar o retorno aqui do df que a gente chamou, né? Tabela com uma coluna, uma variável, que é a variável nomes, que é essa variável aqui. O conteúdo que a gente tem nela, João e Kainan, está aparecendo aqui, bem no formato aí de uma tabela, né? E idades, a mesma coisa, que é a segunda aqui, né? A segunda variável, a segunda coluna, nesse formato. Isso aí, vocês vão poder importar, por exemplo, a gente podia trazer para cá um arquivo aí do Excel gigantesco que vocês estão analisando, por exemplo, poderia trazer para cá dessa forma aí. Claro, utilizando outras funções, né, que vão conectar lá com o nosso Excel, com o CSV, enfim, trazer o conteúdo aqui para dentro, mas a gente conseguiria visualizar dessa mesma forma e fazer algumas operações como a gente vai fazer agora aqui. Eu posso, por exemplo, trazer só o conteúdo da coluna idades, eu não quero trazer toda a tabela como eu trouxe aqui. Para isso, eu utilizo essa opção aqui, ó, o cifrão, df cifrão idades. Eu estou dizendo que eu quero trazer só a variável, só a coluna idades do nosso data frame. Então, eu executo aqui ó, e eu trouxe só o conteúdo da coluna idades, que é 25 e 30, que é isso aqui, né? Aqui eu trouxe só isso de retorno. Eu fiz um filtro aí, né, na nossa tabela, trazendo só uma coluna. E eu posso deixar isso um pouquinho mais complexo. Eu trouxe a mesma coisa, só que de uma forma bem diferente. Ó. Eu trouxe o conteúdo da idades, da coluna idades, assim como a gente fez antes, tá? É isso que a gente está trazendo, esse conteúdo nas duas linhas aqui. Só que eu fiz um filtro, tá? Assim como a gente fez antes ali, ó. Eu fiz um filtro de posição aqui, ó, abri colchetes, dizendo que eu quero trazer, ao invés de passar um número aqui dentro, que eu poderia ter passado, tá? Poderia botar 1, 2, trazendo a posição a que eu quero, da idades, que é a posição 1 ou a posição 2 aqui, 25 ou 30. Não, eu estou botando uma condição com base na minha variável nomes, que é a minha coluna nomes que eu tinha na minha tabela ali, certo? Qual é a condição que eu tenho? Quando essa coluna nomes for igual a João, eu quero trazer essa informação. Na primeira linha, o que eu trouxe? 25. Quer ver? Vamos deletar aqui ó, e executar para vocês, que vai trazer só 25 agora, quando eu executar. Está aqui, 25. Se eu executar aqui, ó, vamos trazer aqui e executar só a segunda agora. E agora vai trazer só 30, porque a minha condição é aonde o nome é igual a Kainan, certo?
Então, assim eu consigo fazendo filtros e fazendo perguntas para o R para facilitar o que a gente está fazendo. Vamos deixar esse código bem mais interessante aí, ó. Vamos fazer uma coisa mais complexa, o if aí, né? Para quem já estudou um pouquinho de lógica e conhece, né, um pouquinho de programação. Quem não conhece, não se assusta que é bem simples de entender. É um condicional, traduzindo aí, né, é o se. Se algo é verdade, faça isso. Se não é, faça aquilo. Então, eu estou abrindo parênteses aqui, ó, e botando a minha pergunta aqui dentro. O que eu estou perguntando? Ó? Traduzindo isso aqui, né? A idade do João é maior, estou perguntando aqui, né, maior que a idade do Kainan? É isso que eu estou perguntando. Não se assuste aí, caso tu não entendeu, retorna um pouquinho aqui onde a gente mostrou essas duas linhas aqui de forma independente, né? Esses filtros que a gente fez. Se isso for verdade, aí eu abro chaves aqui, ó, e digo aqui, dentro dessas chaves aqui, ficaram verdinhas aqui as duas, né? Eu digo o que vai acontecer se isso for verdade. Vou escrever na tela, mais velho é o João. Se isso não for verdade, eu estou usando aqui a condição else, ó, é assim que o if funciona, else, abro chaves com a resposta, o retorno que eu tenho, caso a minha condição não seja atendida, não seja verdadeira. Vou executar e ele me trouxe o retorno de que o mais velho é o Kainan. O Kainan tem a idade de 30 e o João a idade de 25. 30 é maior que 25, logo o mais velho é o Kainan. Se eu mudar a idade aqui, ó, vamos mudar a idade aqui do João para 31. E vamos executar agora, e ele vai ter que mudar. Está aqui, mais velho agora é o João, certo? Vocês viram que a gente já conseguiu deixar o código aí, né, bem mais interessante. Agora, para tornar um pouquinho mais interessante, aí, vamos utilizar uma outra opção. Ó. Vamos criar aqui ó, a mesma coisa que a gente fez antes, tá? Só que com uma planilha, uma tabela maior. Né? Para trabalhar agora aqui, vamos utilizar for. Vamos deletar o df aqui para não trazer essa tabela de novo no retorno. O que o for faz? Tá? O for ele simplesmente vai fazer, para cada informação que eu tenho na minha variável idades, que eu coloquei aqui, eu vou fazer algo. Então, é isso que eu estou dizendo. Para i em idades, aqui poderia ser qualquer nome, tá? Eu estou criando uma variável em tempo de execução aqui. Poderia botar A, C, enfim, qualquer coisa aqui, mas por padrão aí a gente utiliza normalmente i. Então, eu estou dizendo, para cada i em idades, faça alguma coisa. E no caso aqui, o que eu estou dizendo para fazer? Simplesmente imprimir i. Ou seja, para cada informação que eu tenho dentro de idades, eu vou imprimir essa informação. O que eu tenho dentro de idades aqui? Todos esses valores, ó, que são esses mesmos aqui, né? Para cada um deles, eu vou imprimir eles, ou seja, eu vou simplesmente imprimir esses valores aqui. Vamos executar? E está aqui. Impresso exatamente esses valores, ó, aqui também. Aqui tu vai estar pensando, qual a utilidade disso, né? Aqui não parece, né, ter muita utilidade, então vamos trazer um código aqui um pouquinho mais complicado para vocês verem o for aqui em ação de uma forma bem mais interessante já. Vamos executar aqui, ó. Executou e eu tive um retorno aqui, ó, Lia. A gente perguntou aqui para o R, dessa nossa tabelinha, qual a pessoa, dessas 6 aqui, que tem a maior idade. É isso que a gente fez através desse for. E a gente mostra isso aqui, ó, utilizando como critério, ó, a gente quer trazer um nome, tá? A coluna nome da nossa tabela a gente está trazendo, com a condição de a idade ser igual ao valor que a gente tem na variável maior. Qual é o valor que a gente vai ter aqui? Conforme a nossa lógica, o valor que vai ficar salvo no maior, aqui na variável maior, é o maior valor que eu tenho aqui, que no caso era 31. E ele vai perguntar, na minha variável idades, quando o valor que eu tenho nessa variável é 31, qual o nome que eu tenho? É a penúltima informação aqui, né? É Lia, que foi exatamente o retorno que a gente trouxe, certo? Então, essa era a nossa intenção aqui com esse vídeo, né? Trazer algo bem rápido para vocês mesmos, para vocês verem em ação. E, claro, se tu está querendo aprender R com maior profundidade, aí aprender melhor, a gente está deixando disponível aqui para vocês o link da nossa playlist do curso básico de R, onde a gente vai abordar aí tudo que a gente viu nesse vídeo, mas de maneira bem detalhada, explicar alguns outros conceitos da linguagem R, né? Como os dados são organizados, os vetores, fatores, enfim, assim por diante. A gente vai conhecer de fato a linguagem R nos seus detalhes, ok? E também, se tu está interessado mais em Machine Learning, em análise de dados, a gente está deixando também aqui para vocês a playlist do nosso curso de R com Machine Learning, onde a gente vai ver R, vai ver linguagem R focado no Machine Learning. Caso o teu interesse maior seja no Machine Learning ou na análise de dados, tu pode ir direto para esse curso, nem precisa começar o de R, que lá, quando for necessário, a gente vai mencionando as aulas do curso básico de R que vocês têm que assistir. Certo, pessoal?